E hoje quero falar contigo um assunto bem polêmico. Você já deve ter ouvido falar na regra dos 50, 30, 20. E por que isso aqui é polêmico? Porque muitas vezes você já deve ter tentado colocar essa regra em prática e falhou por algum motivo, né? E eu posso garantir que o problema não é você, mas é a régua. A régua está errada e aí eu queria explicar para você o porquê que ela está errada. Ela foi feita, ela foi criada numa outra realidade, num outro país, e muitas vezes isso não cabe aqui no Brasil e tem os motivos específicos por que isso acontece. E aí, basicamente, eu quero trazer para você hoje 3 pontos de falha, o porquê que isso falha hoje, mas eu quero trazer também um outro sistema com 3 passos simples, sem porcentagem, sem nada, você vai entender o porquê disso e por que ele funciona. E ele funciona para quem ganha 3 mil, para quem ganha 15 mil, para quem ganha 20 mil, para quem tem uma renda variável. Ele é mais simples, ele é mais fácil de aplicar e tem um motivo por que o outro ponto realmente não funciona. A regra do 50, 30, 20 não funciona no Brasil e em outros lugares também. E o terceiro ponto que eu vou explicar aqui para você é uma coisa que ninguém te conta, ninguém traz para você, e eu quero dividir no detalhe, que é uma baita de uma estratégia aqui daqui para frente. Bom, e para quem está chegando agora, eu sou o Nélio, eu tenho mais de 2 décadas aí no mercado financeiro, já atendi pessoas que ganham R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 100.000. E eu posso garantir uma coisa para você. A questão aqui não é o quanto a pessoa ganha, mas é o que ela faz com o dinheiro. Então, aqui a gente vai falar um pouco dessa questão dessas regras todas que existe aí hoje no mercado, dos 50, 30, 20, por que não funciona, o que acontece. E para fazer isso, eu vou trazer algumas contas, alguns exemplos aqui para ficar bem claro o porquê que isso não funciona aqui no Brasil hoje. E eu vou utilizar como exemplo de salário aqui algo em torno de R$ 3.000 por mês que a pessoa ganha. Então, enfim, isso vai simplificar aqui, porque muita gente hoje está nessa média de salário, pensando na média de salário do brasileiro, fica em torno de R$ 3.000. Então é isso que eu quero dividir aqui com você hoje. E aí, primeiro ponto é, da onde veio essa regra do 50, 30, 20? Essa regra, ela veio lá dos Estados Unidos e ela ficou bem popular aí, lá em 2005, quando a Elizabeth Warren, que era uma pessoa que entendia, olhava para o histórico e para o comportamento da família americana, que estava muito endividada, muitos entravam em falência, e por que isso acontecia? Então ela foi estudar profundamente isso e entendeu alguns motivos e trouxe de uma forma para simplificar a análise dessas famílias esse conceito do 50, 30, 20, que basicamente a gente está colocando que você empacota que todo mundo deveria estar nesse formato, né? Ou seja, 50% das suas despesas deveriam ser as despesas essenciais, 30% mais para o teu estilo de vida, enfim, e os 20% para uma linha ali de investimento, poupança, algo nesse sentido. Agora eu vou destrinchar a gente vai agora aprofundar bastante em relação a isso, que vai ficar mais fácil para você. Mas antes disso, queria que você entendesse, Manélio, por que isso lá nos Estados Unidos funcionou e aqui não funciona? O que acontece? Bom, a primeira, você tem que entender que são estruturas de custo de vida completamente diferente. Custo de moradia são totalmente diferentes, o sistema tributário lá é diferente também, a saúde também é outro ponto que é bem diferente, o previdenciário, a estrutura de benefícios ali para o mercado de trabalho é completamente outra, a educação é diferente, transporte é diferente, ou seja, a composição da família ela é diferente também. Então, não faz sentido a gente comparar o que é o Brasil, tentar colocar um sistema que foi criado lá para os Estados Unidos e trazer isso aqui para o Brasil na realidade do brasileiro. Enfim, para algumas pessoas isso começa a fazer sentido, mas só depois que ela faz um outro exercício, que é um pouco do que eu vou explicar para você. Aí as coisas começam a evoluir dentro desse cenário. Bom, eu tive um caso que, quando eu estava dando uma palestra numa empresa falando de educação financeira, uma colaboradora depois me chamou e falou: Nélio, eu já tentei de tudo. Eu já tentei aquele método lá, o 50, 30, 20, e não funcionou, e eu estou me sentindo uma incompetente. Primeira coisa que você tem que entender: o problema não é você. É o sistema que você está utilizando, é a forma que você está utilizando. Então eu quero trazer isso de uma forma simples agora para a gente conseguir entender. Vamos imaginar uma pessoa que ganha aí R$ 3.000. Se você pensar que hoje essa pessoa que ganha R$ 3.000 e colocar isso na fórmula, o que acontece em relação à conta dela? Bom, então vamos pensar aqui nesse caso, né? A pessoa ganha 3 mil, pela regra, ela deveria colocar R$ 1.500 para as despesas essenciais, ou seja, o chão aqui. E aí eu estou falando do quê? Vamos pensar numa vida real? Vamos falar aqui de um aluguel, algo em torno de R$ 1.100. Ainda estou sendo modesto aqui no valor do aluguel.
Aí as contas de casa, luz, água, internet, gás e assim por diante, vamos falar algo em torno de R$ 350. Estou sendo modesto aqui no meu exemplo. Mercado, né, alimentação básica, vamos colocar aqui algo em torno de R$ 550 por mês. E aí mais o transporte aqui, o deslocamento diário, mais R$ 250 por mês. Então nessa conta toda aqui, eu já cheguei em R$ 2.250. Ou seja, isso é 75% de quanto aquela pessoa ganha. Então eu já estourei essa minha regra do 50, 30, 20. Não faz sentido algum para uma pessoa nessa linha de salário trabalhar com essa regra. E aí, basicamente, né, essa é uma regra que a gente está olhando que isso ele quebra para baixo, né, que é em relação ao chão do meu orçamento. Mas você pode estar falando, Nério, mas quem ganha aí, vai, R$ 15.000, aí essa pessoa pode aplicar essa regra tranquilamente. Olha só o que acontece com essas pessoas. E só um detalhe, quando a gente olha para isso, se fosse dessa forma, o brasileiro não estaria tão endividado quanto está hoje. Então a gente sabe que tem quem ganha um piso do salário, mas quem ganha muito também está endividado. Isso acontece por alguns motivos. Vamos trazer agora aqui um cenário para uma pessoa que ganha R$ 15.000. E aí, se a gente olhar para esse caso, uma pessoa que ganha 15 mil, e vamos trazer agora não a regra das despesas essenciais, mas vamos colocar em termos de estilo de vida, ou seja, aqueles 30%, né? Então, dos 30% de R$ 15.000, eu estou falando de R$ 4.500 por mês, que eu posso gastar do jeito que eu achar melhor dentro do meu estilo de vida. Qual é o problema em relação a isso? É que, para esse caso de alguém que ganha já bem, ele autoriza alguns exageros, né? Porque se você olhar, você está falando de um gasto aí de R$ 4.500 só com alguns desejos que você tem aí dentro do seu mês e na sua vida como um todo. Aqui, o ponto que a gente tem que enxergar é a gente precisa ter uma ponderação em relação aos nossos gastos. E quando a gente olha para esse sistema do 50, 30, 20, muitas vezes eu não enxergo a minha realidade, eu tento fazer o ao contrário, eu tento colocar a minha realidade dentro desses percentuais. E aqui é o problema que falta o bom senso em relação à questão das finanças. Mas a gente tem um terceiro exemplo aqui, e aquelas pessoas que acabam tendo uma renda variável. Como é que ela faz essa regra? Como é que ela utiliza os 50%? 50% em cima de quê? Como é que eu organizo essas minhas finanças dessa forma? O jeito que eu vou trazer aqui vai servir para todo mundo. E aqui uma pausa agora, só de 15 segundos. Se você quiser ter um passo a passo para fazer o seu dinheiro sobrar, um método na ordem certa, tem um link que eu deixei aqui na descrição. Depois, clica lá para ver direitinho como é que você pode fazer o dinheiro sobrar. Bom, agora vamos trazer isso aqui para um outro cenário. Como é que a gente faz a coisa acontecer a partir de agora? Então a primeira coisa que eu quero provocar você é que assim, fazer isso por porcentagem, 50%, 30%, 20%, isso aqui ele acaba sendo uma foto, mas não é uma decisão. E quando a gente pensa em dinheiro, dinheiro é uma fila de decisões que você precisa ter. E não uma pizza com uma fatia linda e maravilhosa. Então, praticamente, ensinar aqui orçamento por porcentagem, ela virou uma forma mais elegante de você falar, eu vou empurrar isso aqui com a barriga e vai dar tudo certo. Não, não dá. E aí eu vou trazer aqui para você um método, um sistema, que eu vou chamar aqui de chão e teto. Como é isso, Nélio? Basicamente, o primeiro passo que você tem que dar é olhar para o teu chão, que são exatamente ali as suas contas essenciais ali somadas, né? Então, aquele exemplo que eu dei daquela pessoa que ganha R$ 3.000, o chão dela era quanto? 2.250, ponto. O segundo passo que você tem que olhar é para os teus aportes. Lembra que eu já falei em outros vídeos nesse canal. O mais importante, o primeiro boleto que você tem que pagar é o seu. Então você tem que enxergar qual que é o teu aporte fixo que você vai fazer olhando para a sua independência financeira, para o teu futuro, para a tua reserva de emergência e assim por diante. Então você tem que estipular de fato qual é esse valor. Então a gente vai sair aqui agora, sair dos percentuais e a gente vai começar a determinar valor para isso. Então comece pequeno, comece enxergando exatamente quanto que você pode colocar, primeiro o dinheiro que paga você. E aí sim, você já tem agora os valores do teu chão, porque você já sabe qual que é o teu custo de vida olhando para as suas despesas essenciais, você já determinou qual que vai ser um aporte fixo que você vai fazer todos os meses, comece com pouco, para você ir sentindo exatamente até onde você pode ir. E o terceiro, eu vou chamar aqui de teto. O teto é exatamente o que sobra para você viver. Nesse caso, que eu tinha colocado que a pessoa ali, ela ganha R$ 3.000, se eu considerar que ela tem um valor de despesa essencial do chão dela de 2.250 e ela já colocou mais R$ 100 como um aporte dela, pensando no futuro, pensando na tua reserva de emergência, sobrou aqui para ela R$ 650.
E aqui é um ponto de virada. Como ela tem que usar esses R$ 650? Esses R$ 650, ele tem que ser, de alguma forma, estrategicamente utilizado. E tem um método, tem um modelo, tem uma forma que você pode fazer isso. E eu vou te explicar isso a partir de agora. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar esses R$ 650 e dividir ele por 5. Mas, Nélio, o mês não tem 4 semanas? Sim, mas você vai dividir por 5. Por quê? Para você ter uma margem de segurança em relação a isso. A quinta semana, ela não existe no calendário, isso é verdade. Mas ela existe para te proteger. É uma forma que, em algum momento, alguma despesa inesperada pode acontecer e você já tinha separado aquele recurso exatamente para algum imprevisto, para alguma coisa que poderia realmente acontecer durante a semana. Ficou claro? Então, só repetindo aqui, você vai pegar a sobra exatamente daquela linha do teto, nesse caso do exemplo que nós colocamos seria de R$ 650, dividir por 5, isso vai dar algo em torno de R$ 130 por semana. Ficou claro? Então, quando a gente olha para isso, eu estou falando de chão, eu estou falando de aporte e eu estou falando de teto. Você viu que eu não falei em nenhum momento de porcentagem? Então você tem que olhar isso para a tua realidade. Esse é o primeiro passo. Então, vamos agora trazer isso aqui para casos práticos. Como é que você vai fazer isso? O primeiro passo é o chão. É uma pergunta que você pode se fazer assim: se eu cortar isso aqui amanhã, isso aqui vai mudar a minha vida? Então, por exemplo, se eu cortar o aluguel, isso vai travar a minha vida. Agora, se eu cortar aquele Netflix, isso vai travar a minha vida? Não vai. Então você começa a enxergar o que é realmente um gasto que é um chão, ou seja, aquilo que pode travar a sua vida, é o básico que você precisa, para algo que você já gasta, mas que não vai travar a sua vida. Divida isso, esse é o primeiro passo, isso você faz em 20 minutinhos, hoje mesmo. O segundo passo é você olhar para qual é o aporte que você pode fazer. Coloca ali algo que realmente no começo não comprometa ali o seu orçamento. Você vai estar testando o quanto você pode fazer isso. E aí, vamos para o terceiro passo, né, que é a linha do teto. Mas antes de olhar para a questão do teto, deixa eu colocar algo que pode estar passando na sua cabeça aí. Nélio, eu tenho uma renda variável, né? Como é que eu faço nesse caso? Olha, uma sugestão aqui é você olhar para o teu pior cenário. Então, olha para os seus últimos 6 meses, enxerga exatamente qual foi o teu pior cenário em termos de renda e calcule exatamente em cima disso. E você vai conseguir também enxergar o quanto você tem que provisionar em relação às suas despesas para você começar a fazer essa ponderação entre o que você ganha e o que você gasta. Esse é o segundo ponto. E para o terceiro passo, aqui tem uma regra de ouro, que é exatamente o teto, né? Então a gente está falando do teto, mas tem uma coisa que muitos não fazem. Isso aqui leva 5, 10 minutos todo domingo à noite. Você tem que olhar qual foi o comportamento do teto que você estipulou. Então, naquele exemplo que nós demos ali, que a pessoa ela tinha R$ 650 de teto no mês todo, e ela dividiu isso ali por 5, segundo R$ 130, o que ela tem que fazer? Ela tem que chegar todo domingo à noite e avaliar quanto que ela usou daquele teto, enfim, e ponderando e avaliando e acompanhando isso. Isso leva de 5 a 10 minutos, uma vez por semana, apenas isso. Não esqueça, você trabalha o mês inteiro para fazer o seu dinheiro, mas você não pode gastar ali 10 minutos na semana para você olhar se você realmente está conseguindo administrar o seu dinheiro. Pensa nisso. O primeiro mês, ele vai ser um desconforto. Você vai começar a enxergar aquilo, você vai ver que estava gastando dinheiro com coisa que não devia e assim por diante. No segundo mês, você já vai conseguir ir fazendo aqueles ajustes, você já vai começar a enxergar o que você pode cortar, o que você pode encaixar melhor no seu orçamento. E o terceiro mês, você já vai estar realmente mais acostumado com aquilo, você já vai conseguir administrar melhor o seu dinheiro. Não esqueça disso, tá? E aí você pode estar olhando para algumas coisas que passam na sua cabeça, né? O chão comeu tudo, né? Ou seja, a hora que eu olhei para quanto eu gasto no meu chão, já acabou meu dinheiro. Esse aqui é realmente um ponto que você não tem que ficar triste com isso. Você tem que falar, puxa, pelo menos agora eu sei aonde que está a diferença aqui do meu dinheiro, para onde ele está indo embora, o que está acontecendo. Então, o sistema, ele conseguiu pegar um diagnóstico que você precisava, honesto, mas um diagnóstico do que está acontecendo. E aí entra um outro processo, que é você começar a gerenciar esse seu chão. Saber se você tem que renegociar algum contrato, se você tem que rever algum plano. Não é só cortar o cafezinho, não é isso. Mas você tem que enxergar de fato o que você tem que fazer com esse seu chão, porque ele já está comprometendo todo o restante do seu mês. Esse é o primeiro ponto. O segundo, você pode estar falando, Nélio, eu não tenho disciplina para isso, enfim. Olha, gente, é 5, 10 minutos todo domingo ali, toda segunda de manhã. Você pode fazer isso sim, é possível. Então, olha para a questão da tua disciplina. Não é porcentagem que eu estou colocando, mas é você conseguir cuidar do teu dinheiro. Mais uma vez, você trabalha o mês inteiro para ganhar dinheiro, mas você não pode gastar 5, 10 minutos por semana para fazer isso, administrar o seu dinheiro. Pensa com carinho em relação a esse ponto.
eu vou te pedir uma gentileza. Comenta aqui embaixo, número 1, se você quebrou lá embaixo. Número 2, se você está quebrando lá em cima, no teto. E número 3, se você nunca tentou. Você pode ter certeza, eu vou ler e eu vou responder para todo mundo com o maior carinho. Bom, então só recapitulando aqui, né? Quando a gente olha para esse método 50, 30, 20, você pode ou quebrar embaixo, que é impossível de você conseguir organizar isso, ou você quebra em cima pela questão dos exageros. E aí a gente está tratando isso aqui na raiz. Eu não estou olhando para percentual, eu não estou olhando para foto, eu estou olhando para decisão. Isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, no lugar, você vai pensar no chão, você vai pensar no aporte, você vai pensar no teto. E na quinta semana, que como a gente usou uma baita de uma estratégia, e você vai acompanhar isso toda semana, 5, 10 minutos, você consegue resolver todos esses pontos. Bom, então lembre-se, o que não é medido, ele não é administrado. E o comportamento, ele vence salários sempre. A maior decisão financeira da minha vida, ela não foi sobre dinheiro. Eu vou falar isso no próximo vídeo aqui. Então, que Deus te ilumine, trazendo paz, proteção, sabedoria para você, que você desfrute de uma jornada da vida maravilhosa. Tamo junto.